Quero, agora sim, oficialmente quero dar as boas-vindas para vocês nesse webinar super especial de retorno para esse tema sobre o propósito, que já faz um tempinho que a gente não fala sobre isso. E ele vem muito a calhar com também o meu processo de reconexão com o propósito. Por isso que eu quis chamar de reconexão com o propósito, né? Eu sei que a Vivi, a Mafê, a Cíntia, todos já fizeram o processo de propósito comigo. As demais, eu não sei se é o primeiro contato que vocês têm com o propósito, mas de qualquer forma, eu sempre vou chamar de reconexão, porque o propósito é algo que vive sempre dentro da gente e passa por muitos ciclos. E é sobre isso que a gente vai falar. Cada ciclo que a gente vai passando, como que a gente se reconecta com esse propósito, ainda que seja a primeira vez que você esteja fazendo esse movimento conscientemente. Esse é um momento que a gente está reservando para olhar para o propósito com esse carinho, com essa intenção de trazer ele para nossa vida, tá? Então sejam muito bem-vindos a esse momento especial. Eu gostaria que vocês considerassem essa uma hora mais ou menos que a gente vai passar junto como um momento de autocuidado, um momento de conexão com você mesmo, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba deixando passar, né? E entrando no piloto automático. E é justamente esse piloto automático que nos desconecta daquilo que realmente faz sentido pra gente. Tá certo? Então, eu preparei aqui uma apresentação para nos ancorar aqui, para a gente falar bem certinho sobre o que nós vamos discutir e para ir conduzindo nossa linha de raciocínio. É legal que vocês tenham papel e caneta para anotar uns insights. E antes da gente começar com tudo, com toda a explicação, com toda a parte mais mental, eu quero convidar todos vocês a fazer um movimento de conexão consigo mesmo. Só algumas respirações. Bem-vinda, Ari, que bom ter você aqui também, tá? Então a gente vai fazer algumas respirações de olhinho fechado para abrir esse espaço e essa escuta para o nosso coração, tá? Então, se vocês puderem fechar os olhos, fazer uma respiração bem profunda, com a intenção de ir acalmando os pensamentos. Inspira profundamente. Na hora que você soltar, deixa aí qualquer expectativa, qualquer necessidade, qualquer tipo de preocupação. Durante esse momento, não há nada mais a ser feito. São apenas alguns minutos dedicados exclusivamente a você. Inspira profundo e vai se conectando com seu espaço sagrado dentro de você, aquele lugar de reencontro com a sua essência. Eu vou ficar alguns minutos em silêncio, apenas para a gente escutar o que está vivo dentro de nós e deixar que todos os pensamentos se assentem e se aconchegando no momento presente. E faz mais uma respiração profunda. E a gente vai retornando, sentindo as extremidades do corpo.
voltando a ouvir os sons do ambiente. E assim que vocês se sentirem prontos, podem abrir os olhos. Agora sim, chegamos inteiras aqui. Eu intenciono que esse seja um momento de conexão com você mesmo, de escuta profunda daquilo que o seu ser está te convidando. Então vamos lá. É, vocês já estão vendo minha tela, né? Não? Eu tô vendo você, mas não se você compartilhou alguma coisa. Não tá vendo minha tela? Não. Na Ah, verdade, tá ali só o Reconexão com Propósito, né? A capa. Agora isso. sim. Foi, Mafê? Foi. Ah, que bom. Então tá. Então vamos lá para esse lugar. Ah, deixa eu ver aqui. Peraí. Agora parou, né? Pronto, foi. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero fazer junto com vocês é desmistificar o que é o propósito, né? Tem muitas teorias a respeito do propósito, muitas perspectivas a respeito do propósito. Enquanto isso, eu queria saber se a Ana, a Cris, a Silvia, se elas já tiveram algum contato com propósito, se elas já é, buscaram isso. Pode escrever no chat para mim, por favor, porque eu quero alinhar aqui com vocês, nivelar com vocês o que que a gente está dizendo quando a gente fala do propósito. Vamos encontrar nosso propósito, vamos trabalhar nosso propósito, que é, na verdade, uma decisão. Eu gosto de olhar com o propósito com essa perspectiva, do que de uma decisão que você toma de guiar a sua vida a partir das experiências que você teve e aquilo que faz muito sentido para você. Nós temos diversas ferramentas que te ajudam a observar as forças que tem na sua vida, né? Tem o mapa astral, tem o mapa numerológico, tem o tarô, tem várias coisas que ajudam. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, Marilene. Nós estamos no Zoom. Quem quiser entrar, me dá um toque aqui que a gente mandou o convite lá no grupinho do WhatsApp, tá bom? É, Tem várias ferramentas que nos auxiliam nessa busca do propósito, mas eles não conseguem definir para a gente como a gente vai viver esse propósito, né? Por exemplo, um mapa numerológico ou um mapa astral, ele vai dizer que determinada área da sua vida é uma área de interesse. Ele vai dizer que você tem uma aptidão com certos dons, habilidades, que você tem algumas facilidades, mas ele não vai conseguir preencher essa informação com aquilo que só você consegue preencher, que é a sua perspectiva daquilo. Então, por exemplo, a numerologia pode dizer para você que você seria uma excelente terapeuta. Ah, que legal, né? Seria muito bom em auxiliar pessoas e ter uma sensibilidade muito legal. Então, isso é muito favorável para você ser uma terapeuta. Tá, mas que tipo de terapeuta? Por que você quer ser terapeuta, né? Então, o propósito aqui alinhando com vocês a forma como eu trabalho com propósito, ele está muito mais ligado com um motivo que te leva a evoluir, te leva a criar o seu próprio trabalho, que te leva a sustentar a sua família, os pilares da sua família e até mesmo a conexão consigo mesma, do que algo que você vai realmente fazer. Na minha perspectiva, é mais fácil de dizer o que não é propósito do que o que é propósito. Então, assim, ó, uma profissão não é um propósito. Ela pode ser um meio de você realizar o seu propósito, mas o propósito é muito mais o fim pelo qual você realiza aquela profissão, do que a profissão em si. Eu tenho uma cliente que essa semana me disse
que o propósito dela é ajudar as pessoas. E que ela não é apaixonada pela profissão dela, ela é advogada. Mas ela entende que a advocacia a permite ajudar pessoas. E por isso ela advoga com prazer. Mas ela poderia fazer várias outras coisas que poderiam ajudar as pessoas. Entendem o que eu quero dizer? Então, a profissão não é um propósito. É um objetivo, uma meta, também não é um propósito. Um objetivo, ele precisa estar conectado com o seu propósito para que ele faça sentido na sua vida. Mas ele não consegue definir o seu propósito, porque senão, quando você atingisse esse objetivo, o seu propósito acabou. Na verdade, o propósito ele se apoia em valores pessoais que são desenvolvidos durante toda a sua experiência de vida. E quem passou pela sua experiência de vida é só você. Quem desenvolveu forças para viver todas essas experiências foi só você. E quem desenvolveu uma perspectiva da vida a partir dessas experiências foi você. Uma pessoa diferente de você, passando exatamente pela mesma história que você passou, não teria a mesma perspectiva que você, porque nós vamos tomando decisões enquanto as coisas vão acontecendo, e essas decisões constroem a nossa perspectiva de vida. E é em cima dessa perspectiva que nós extraímos o propósito, que é uma decisão. A partir das suas experiências, você decide o que é que você quer compartilhar com o mundo e o que você quer que dê sentido para a sua vida. Ok? Tranquilo? Sejam bem-vindas. Lu, que bom que você está aqui. Jô, que alegria que você veio. Muito bom ver vocês aqui. Ok? Dúvidas? Ô, Mafê, eu tô vendo você e eu não estou vendo o chat. Se alguém mandar alguma coisa no chat, você me avisa, por favor? Posso te usar de assistente? Obrigada. Bom, seguindo, como que isso acontece? Como que esse propósito vai se formando na nossa vida? Quando nós nascemos, nós somos por amor. E eu gosto muito de uma linha filosófica que diz que nós todos temos o mesmo propósito, que é aprender a amar. Que nós estamos nessa experiência terrena para aprender a amar. Acontece que, como cada pessoa demonstra o amor e como cada pessoa vivencia o amor, é muito diferente de acordo com a experiência de cada um. Quando nós somos crianças, nós somos muito puros, puro amor. E aí nós vamos crescendo, né? Nós somos um neném que é por amor, nós vamos crescendo, nos tornamos criança, adolescentes, jovens e finalmente pessoas adultas. O que vai acontecendo durante essas fases vai determinando para gente o como nós queremos nos comportar. Nós vamos tomando decisões nessas fases. Quando nós somos bebezinhos, nós temos necessidades, e são essas necessidades que geram os nossos comportamentos. Nós precisamos ser vistos para receber carinho, nutrição, para receber proteção. Então, o bebê, muito cedo, ele vai entendendo que ele precisa chamar a atenção do pai e da mãe, ou dos cuidadores, para receber atenção. E isso vai mudando. O objetivo é o mesmo, né? Você poder pertencer e você receber amor e reconhecimento em toda a vida, mas como você faz isso vai mudando dependendo da sua fase. O que acontece é que quando nós somos muito espontâneos, que é a nossa natureza, muitas vezes nós somos inadequados, né? Muitas vezes isso gera alguns tipos de reações que são diferentes daquelas que a gente gostaria de receber. E eu chamo isso de choques de desamor. Nós estamos sempre abertos, querendo receber amor, buscando amor. E quando alguém nos dá o contrário, uma repressão, ou uma bronca, até mesmo um olhar que nós entendemos como sendo de reprovação, esses choques de desamor vai dizendo assim pra gente: isso não é adequado. Isso você não pode fazer. Isso não é bom para você. E a partir destes momentos, nós vamos tomando decisões da nossa vida, que é o que vai nos desconectando desse amor essencial. Por isso que eu gosto dessa filosofia que diz que nós estamos aqui para reaprender a amar.
Porque nós nascemos super dispostos a amar, super abertos a amar, e durante a nossa formação, nós vamos recebendo esses choques de desamor que vão nos desconectando desse amor fluido e natural, que é o centro da nossa vontade. Lembra que eu falei que o propósito, ele é muito mais conectado com um motivo para você fazer as coisas do que uma coisa efetivamente que você vai fazer? O motivo de você fazer as coisas, é o que gera a sua vontade de fazer. Então, o que que acontece com quem está desconectado do seu propósito? Falta de motivação. Muita ansiedade, tem uma sensação sempre de que, assim, tá faltando alguma coisa, tá perdendo alguma coisa, não tá sendo suficiente. É, falta de clareza, não consegue definir o objetivo. Recording in progress. Opa, peraí, isso. Não consegue definir o objetivo. Então, entra num estado de estagnação ou de looping. Toda vez que tenta evoluir, não dá certo, não funciona, volta. Muitas vezes porque os objetivos que a pessoa consegue definir, quando consegue, estão conectados com os motivos errados, que são os motivos, por exemplo, de chamar a atenção de pai e mãe, de ser reconhecido dentro de um sistema ou de uma organização que não preenche esse ser, né? Então, é, de resolver uma dor ou um trauma que você teve em algum momento e que não foi bem resolvido, então você fica repetindo aquele ciclo. O propósito, ele te dá a chance e te faz o convite de você ir para frente. E quando a gente está desconectado do propósito, nós ficamos olhando para trás, para aquilo que aconteceu com a gente no passado, os nossos choques de desamor. Eu tô me fazendo entender, tá? Então, a principal o principal sintoma de pessoas que estão desconectadas do seu propósito é a falta de vontade. E a pessoa pode ter falta de vontade, porque quando ela foi autêntica em alguma dessas fases da vida, ela foi repreendida, ou em alguma situação ela foi bloqueada, castrada, ou disseram para ela que era proibido aquilo. Então, eu costumo dizer que você teve a pessoa que não consegue, por exemplo, definir um objetivo que vai fazê-la feliz. Vocês já conheceram gente assim, que assim, não consigo nem dizer o que eu quero. Eu nem sei o que eu quero. Eu nem sei pra onde eu quero ir. Eu já tive nessa situação. Sendo bem honesta, eu já tive nessa situação. Eu já estive em uma posição, o sorriso causando. Eu já estive em uma posição que eu tinha tudo. Tá tudo bem, Lu, deixa o sorriso em paz. É, eu já tive uma situação que eu tinha todas as coisas e eu não estava feliz. Que eu tinha cumprido todos, dando check em todas as coisas que tinham me falado que eu devia fazer, e que eu me sentia infeliz, me sentia que eu tinha um buraco na minha vida, assim, sabe? E aí eu não sabia nem o que eu queria, o que eu precisava, porque eu não tinha referência do que era felicidade. Eu não sabia o que era felicidade, porque eu estava seguindo o modelo de outra pessoa. Ou seja, eu estava conectada com um motivo que não era meu. Nesse caso, eu tive a minha vontade roubada por situações, N situações, ou pessoas, não importa, N pessoas, que me disseram que aquilo que eu tinha vontade não era adequado, não era suficiente. Então, para não sentir a dor de não poder ter a vontade que eu tinha, eu preferi não ter vontade. E aí, seguir a vontade dos outros. E muitos de vocês, eu sei, que já se sentiram nessa situação também. Meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu cheguei aqui? Por que que eu me formei nessa profissão? Por que que eu entrei nesse emprego? Por que que eu entrei nesse relacionamento? Quem queria isso por mim? Muitas vezes as figuras parentais, na melhor das intenções, querendo o melhor para nós, disseram que aquilo que a gente queria, a gente não podia querer. Ou nós tivemos a nossa vontade bloqueada, que é aquela pessoa que sabe que ela preferia outra coisa, mas não pode querer outra coisa. Não pode porque isso não tem valor. Então, eu também tive essa situação na minha vida, que as coisas que eu gostava
e que eu queria me dedicar não tinham valor para as pessoas que eu amava. Então, eu fazia essas coisas, mas eu me sentia muito sozinha neste lugar. Não tinha ninguém para dizer, ah, vai lá, faz, que legal. Eu me sentia muito sozinha. Então, por mais. Olha só, gente, eu fui atleta. Eu representei o Brasil no Mundial de ginástica acrobática na Hungria faz, sei lá, 20 anos. E eu achava que aquilo não tinha valor nenhum. Porque ninguém que era do meu círculo e que eu amava achava que aquilo tinha valor. Na verdade, o esporte que eu fazia era mais uma despesa. Então, eu tive tanto a minha vontade bloqueada em algum momento, quanto a minha vontade roubada em outros momentos, em alguns setores. Então, o que faz com que a pessoa se desconecte do seu propósito é justamente as experiências dolorosas, os choques de desamor. E aí, o que que a gente vai fazendo? A gente sai desse lugar aqui, ó, super espontâneo, que é o bebezinho, para um lugar espontâneo ainda, mas já um pouco mais adequado com algumas coisas, né, morais, algumas regras, porque afinal de contas as crianças fazem os pais passar algumas vergonhas, e isso serve de choque de desamor, para um lugar de descoberta. A diferença entre a criança e o adolescente jovem é que o choque de desamor da criança ainda está dentro do núcleo familiar. Quando você se torna adolescente, você já vai buscar reconhecimento em outros núcleos. Então, aqui tem muitas questões de bullying, de exclusão, que fazem com que você perca a sua espontaneidade também. E tem uma decisão muito importante, que é o que você vai ser quando crescer. E esse o que você vai ser quando crescer, aí tem um monte de regras para o que você vai ser quando crescer. Que é a hora que você começa a entrar nos formatos, a se formar, né? Você se forma profissional e esse profissional tem formas certas de agir. Você se forma mãe e essa mãe tem formas certas de ser mãe. Você se forma parceira, esposa ou não, e também tem formas certas de ser esposa ou não. Então, na hora que você está se tornando adulto, você está buscando ainda essas referências, porque você ainda não tem clareza do que é ser profissional, do que é ser mãe, do que é ser parceira. Você está buscando as referências fora. E o que que acontece? Fica todo mundo meio igualzinho aqui. Por isso que eu coloquei essa bonequinha bem tradicional. Só que a partir do momento em que você começa a funcionar ali nesses papéis, começa a acontecer algo dentro de você. Nunca é quando você ainda não tá se sentindo confiante, tá? É sempre quando você já tá sentindo que você dominou aquilo. A vida pede mais de você. Falei pra Vivi hoje à tarde, meu, você tá sobrando. É por isso que você tá buscando outra coisa. Quando você começa a sobrar nos seus papéis, esses papéis começam a ficar pequenos demais pra você. E ele começa a te apertar. E aí você fala, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo? É a hora que você sente um vazio. Pô, eu sou uma boa profissional, eu tenho um emprego legal, eu tô ganhando bem, ou tá ok a minha profissão, beleza, cumpro o meu papel. Eu sou uma boa mãe, ou tô ok com a minha maternidade, beleza. Eu sou uma boa parceira, ou escolhi ficar sozinha, e tá tudo bem. Só que assim, ó, tá faltando alguma coisa. E esse vazio é cheio. É cheio de dúvidas, é cheio de incertezas, é cheio de inseguranças, é cheio de depressão, é cheio de ansiedade, porque acontece em um momento de maturidade que você já não é mais jovem o suficiente para não estar nem aí para nada, e nem adulto o suficiente ou sábio o suficiente para ficar tranquilo nesse lugar de não saber, porque esse vazio é um lugar que você não sabe o que está te faltando. Esse é o lugar que as pessoas começam a olhar para dentro de si, a buscar respostas dentro de si, porque os modelos fora não cumpriram com o que ela esperava. A pessoa não está feliz, não se sente realizada. Que no mais profundo é o que todo mundo deseja, se sentir realizada, seja o que isso significar para qualquer pessoa. Sentir que tem algum sucesso na vida, se sentir preenchida.
E nesse momento é um momento de muito desespero, né? É um fundo do poço e ao mesmo tempo é um momento muito bonito, porque é a hora que você pega impulso para mudar, desde que você tenha coragem de descobrir quem é que tá faltando ali. E esse quem que está faltando ali, normalmente é você. Então, neste momento, estão se reconhecendo? Nesse momento, a gente volta para dentro. Muitas pessoas, quando chega nesse momento, começam a desenvolver a espiritualidade, começam a trabalhar o autoconhecimento, começam a se questionar quais são os meus valores, o que que realmente é importante para mim. Vale a pena dedicar o tempo nos lugares, nas relações que eu estou dedicando? Vale a pena eu viver a minha vida nesse formato? No meu caso, como eu estava numa posição bem destacada dentro da minha empresa, eu falei, vale a pena meu próximo passo? Meu próximo passo era a mesma coisa com mais dinheiro e mais responsabilidade. Só que o vazio que eu estava sentindo não era de dinheiro e nem de responsabilidade, porque eu já tinha bastante das duas coisas. Eu não sabia o que é que estava me faltando. E eu falei, pô, até que eu cheguei à conclusão que estava faltando eu mesma, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia dizer Mariana sem trazer o meu cargo e a empresa que eu trabalhava junto. Eu sou a Mariana, cargo tal da empresa tal. Mas isso não era o que eu era. Isso era o que eu fazia. Então, quando você se volta para você mesmo e vê o que é que tá faltando, tenta encontrar o que tá faltando, a sensação que aparece muito nítida é que quem você é muito maior do que quem você está performando dentro dos seus papéis. Então, este vazio é também um lugar, um convite para você olhar para quem você é. E depois que você vê que você não é essa bonequinha, você não consegue mais desver. Aí vira a sua responsabilidade decidir o que fazer com isso. E é por isso que eu digo que o propósito é uma decisão. Não vai descer um anjo na sua frente e dizer que o propósito da sua vida é esse. Por mais que seja uma decisão extremamente espiritual no sentido de ser existencial, não vai ser os céus que vai responder para você. Vai ser a sua relação com a espiritualidade, sim, consigo mesmo também, com a sua profissão também, com as suas relações também. Por isso que depois que você vê que você não é aquilo que você faz ou quem você está performando nas suas relações, você não consegue desver. E o que você faz com isso é o que faz, é o que torna a sua vida preenchida de propósito ou não. E eu vou te dizer, quando não, ele volta para te cobrar, porque você já viu. E aí ele vai voltar com uma outra intensidade para te cobrar. E tá tudo bem também. Às vezes a gente precisa de um empurrão mais forte. Tá tudo certo, né? Porque dá medo. Dá medo a gente fazer uma coisa que a gente nunca viu, que a gente não tem referência. Dá medo. Mas é por isso que a gente tá aqui, pra gente dar a mão, porque muita gente aqui já passou por esse momento, muita gente aqui já esteve nesse buraco negro e já falou assim: não, preciso de alguém pra dar a mão e passar por aqui. E a gente se deu a mão nesse egrégora. Então, o propósito, ele é um chamado para que você seja quem você veio para ser e crie o que você veio para criar. Seja isso o que for. Provavelmente hoje você não consegue dizer quem você é. E talvez você não vai saber nunca dizer quem você é. Talvez você seja grande demais para poder caber em palavras e definições. E eu acredito fielmente que sim. Mas quem você vê hoje, o que você vê hoje de você, está contemplado em tudo que você faz? Em todas as relações, você consegue imprimir quem você é, apenas o que você conhece de você, em todos os seus círculos, no mundo que te cerca? Não. Por isso que existe o chamado do propósito, para que você decida imprimir isso. E isso é o criar o que você veio para criar. Nós somos essencialmente seres criativos. Nós estamos aqui para criar. Os artistas, eles têm mais permissão de criar e eles criam mais.
e tentam, mas todos nós somos artistas. E nós somos convidados a criar em todos os lugares aonde existimos. Na forma como você se relaciona com o mundo ao seu redor, que é a espiritualidade aplicada, nas relações que você vive e nos negócios que você faz. Ainda que você trabalhe para alguém, você ainda está fazendo negócio, porque você está vendendo a sua vida por um dinheiro que a pessoa te paga. Afinal de contas, você está vendendo seu tempo. Tempo é igual a vida, não é? O propósito, ele está na intersecção de todas essas coisas e naquilo que só você consegue imprimir em cada um desses círculos da sua vida. O que que significa espiritualidade aplicada? É como você se relaciona com o que é maior do que você, com esse chamado, com a vida em si. Você pode chamar de universo, você pode chamar de Deus, você pode chamar como você quiser, mas é aquilo que há de sagrado em você. Você, quando você vive com propósito, o que é sagrado em você está impresso e aplicado em todas as coisas que você faz. O propósito te convida a vivenciar relações conscientes, porque você para de se relacionar pelas dores que você viveu e começa a se relacionar pelos amores que você quer viver. O propósito, ele é o amor aplicado, é o amor em movimento, é o que você transborda dentro das suas relações. E os negócios com alma é você colocar a sua criatividade na forma como você serve o outro. E aí existe uma troca de equilíbrio do seu tempo, da sua arte, da sua vida por dinheiro, oportunidades, possibilidades e tudo mais. Então, os três pilares que sustentam o propósito na sua vida são esses. E todos eles andam amarradinhos. Não é raro as pessoas virem fazer um processo de empreender com alma comigo e terminarem tendo filhos. Não é raro, porque a pessoa já aconteceu umas 3 ou 4 vezes, porque a pessoa vem buscando vivenciar quem ela é através do trabalho, porque o trabalho ocupa um lugar importante na vida dela e ela percebe que ela quer transbordar na relação. E tá tudo bem, porque aquela área da tua vida em que você transita com mais facilidade vai ser a área que vai te fazer o convite para aplicar o propósito primeiro, porque você vai sentir mais facilidade de aplicar o propósito ali. E, inevitavelmente, quando você aplica o propósito naquela área, ele vai contagiando as outras. E você vai vivenciando ciclos. Por isso que eu coloquei essa espiral aqui. Você encontra o seu propósito, você aplica o seu propósito em uma das áreas e automaticamente ela vai convidando as outras áreas a serem vividas com propósito também. E sempre que você completa um ciclo desse, você precisa se reconectar com o seu propósito. Porque você começa assim, né? Vou usar sempre o meu exemplo. Você começa assim, eu vou aplicar propósito nos meus negócios. Porque na época eu não tinha a relação e eu estava começando a explorar a questão da espiritualidade. Então, eu comecei a fazer negócios com alma. A partir do momento que eu comecei a fazer negócio com alma, eu abri espaço para uma relação. E aquela relação me acompanhou na descoberta da minha espiritualidade. E a partir do momento que eu descobri a minha espiritualidade e fui desenvolvendo isso em mim, eu precisei fazer uma nova configuração do meu negócio com alma. E mudou a minha relação. E daí a minha espiritualidade foi para outro lugar. E conforme você vai aplicando esse propósito, ele vai evoluindo com você em todas as suas áreas. De tempos em tempos, você precisa se reconectar. O meu propósito é a felicidade. Só que a consciência que eu tinha de felicidade há 10 anos e a consciência que eu tenho de felicidade hoje é completamente diferente. Apesar de ser o mesmo propósito, eu preciso me reconectar com ele toda vez que eu passo por um ciclo desse. Tudo bem? Tem dúvidas? Mari, Oi. a, a Ariela comentou que ela engravidou da Eva quando começou a empreender com o propósito dela. É verdade. A surpresinha da área. A surpresinha da área foi a cheia de propósito. E aí a Ari, né, Ari, se você me permite comentar também,
começou essa questão do propósito no negócio, aí foi para a relação, né, Ari? Aí veio a Eva, e aí e as coisas foram indo, e agora já tá no segundo negócio com a alma. Acho que você, né, você foi levando o propósito para todos os seus negócios e já tá no segundo, terceiro negócio com a alma que você desenvolve. E é muito bonito, porque quando você tem um negócio com alma, ele acompanha as suas transformações, as suas mudanças, né? A luta aqui também, eu sempre falo dela, sempre do exemplo dela, que ela começou ali, professora de dança, veio conversar de negócio com a alma para ver, para se posicionar como professora de dança. Daí abriu uma escola de dança, aí se reconheceu CEO dessa escola e agora é uma baita de uma empresária. Né, Lu? Quer compartilhar um pouco como é que foi com você? O meu processo com a Mari foi durante a pandemia e eu sempre comento com as pessoas, né, que eu finalizei, né, a gente fez um modelo de negócio no final e tudo. E eu falo, daqui a 5 anos, então, eu vou, quem sabe, né, abrir uma escola. Por enquanto, eu vou trabalhar só como professora. E aí, 2 meses depois, eu abri. Então, claro que fez parte, assim, do movimento que eu tava e acho que o propósito é um lugar que a gente tem que revisitar sempre, né? Até por isso que eu tô aqui hoje, mas também é um grande norte, né? Então, eu sou feliz de ter dado esse primeiro passo sem saber que eu estava dando, mas começando exatamente pelo propósito, assim. Bem É. legal. É isso mesmo, obrigada, Lu. É maravilhoso por isso, porque ele é sempre um guia pra gente, né? Ele sempre diz para onde voltar, porque a gente precisa ir mais longe. Em todas essas áreas, a gente vai recebendo convites o tempo todo para explorar lugares que a gente ainda não conseguiu olhar, não teve oportunidade de olhar. E muitas vezes a gente fala, nossa, qual é o próximo passo? O que que eu faço agora? Tal. Quando você olha ó, quando você olha para o propósito, ele te responde. E ele vai te responder com motivação, ou seja, com motivo para a ação. Beleza? Então agora a gente vai fazer esse movimento da reconexão com o propósito, né? Que é compreender que a gente vai recebendo esses convites da vida para ir expandindo, e toda vez que a gente expande, a gente chega num limite. Quando a gente chega nesse limite, é a hora que a gente se sente meio perdido, não sabe direitinho qual que é o próximo passo. Se a gente olha para o propósito, a gente sabe qual é o próximo nível que a gente precisa ir. Toda vez que você for passar para um próximo nível, você vai se sentir perdida. E toda vez que você se sentir perdida, o propósito vai te responder qual é o próximo passo. Então, a pergunta que vai responder o propósito é: o que é que você veio transbordar? O que é que a vida te ensinou que só você pode levar para as outras pessoas? Quem já recebeu uma palavra, já anota, porque o propósito é assim. Recebeu a palavra, anota, porque ele vem e meio segundo depois vem um julgamento e fala: ah, não, não pode ser isso. Mas tá? Eu vou fazer meditação, eu vou fazer exercício ainda, mas já anota essa palavra, porque ela é muito poderosa. O que te trouxe até aqui são suas experiências de vida. Ela constituiu você. Quando a gente vai trabalhar as nossas dores, os nossos traumas, a gente vai lá na terapia, tal, o que que a gente faz? A gente fica olhando para isso. A gente ganha consciência com o que aconteceu com a gente. Isso é muito importante. Só que isso não te leva adiante. O que é que te leva adiante? É o que você faz com o que te trouxe até aqui, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Os choques de desamor te trouxeram até aqui. Você pode ficar olhando para esses choques como, ai, olha só, né? Eu não consegui ir mais longe porque meu pai não foi presente. Eu não tive reconhecimento, então eu não tenho valor próprio.
A minha família foi desestruturada, o meu pai perdeu o emprego, eu tive muitos traumas em relacionamento na minha adolescência, então eu não consigo me relacionar agora. Cara, tudo isso aconteceu. É verdade. Isso tem uma dor. É verdade. Só que só por este momento a gente vai pegar essas coisas que aconteceram e dar um bom lugar para elas no nosso coração. Foi o que foi. Não poderia ser diferente. A pessoa que passou por tudo isso e chegou até aqui também, por causa disso, desenvolveu dons, virtudes e habilidades para passar por tudo isso. O que vai te levar adiante é como você usa tudo isso que você aprendeu durante a jornada para seguir. A serviço de que você aplica todas essas coisas. Existe uma frase de Napoleão Hill que eu adoro, que ele diz assim: todo obstáculo é a semente de um benefício igual ou maior. Ou seja, toda dificuldade que você viveu é a semente de uma oportunidade maior ou igual à dor que você viveu. Justamente porque esse obstáculo e essa dor forja as habilidades, os dons e as características da sua personalidade. E essas características, esses dons e habilidades vão ser a que vai te deixar capaz de aproveitar determinadas oportunidades que as outras pessoas nem vão enxergar. Isso molda a sua perspectiva de vida. E é isso que traz o propósito para sua vida. Então, só por agora, nós não vamos mais chorar pelo nosso passado. A gente sempre vai chorar pelo passado lá na terapia, tá? Na hora que a gente sair da terapia, a gente vai pegar aquilo que a gente viu e vai falar assim: tá, o que que eu vou fazer com isso? Em que eu quero aplicar isso? Isso vai me levar adiante e não mais me deixar ali presa ali, porque é o que vai te trazer evolução. Combinado? Podemos fazer isso só por essa 1 hora e depois a gente vai aumentando de 1 hora para 3 horas, para 5 horas. Daqui a pouco, só por 1 hora você sofre ali na terapia e depois você segue adiante. Beleza? Podemos ter esse combinado? Então agora eu vou conduzi-las em uma meditação. Vocês vêm comigo? Então eu vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável, bem tranquilos. Vai se aconchegando, vai fechando os olhos e prestando atenção na sua respiração. O nosso combinado para essa meditação é bem simples. Não julgar, não reclamar, não questionar. Deixe que as memórias, as imagens, as palavras simplesmente se manifestem na sua tela mental. Deixe que a tua alma te guie agora. Você está num lugar seguro, você está num ambiente propício para isso. E nada pode acontecer com você. Então permita-se. Imagine-se entrando em um quarto vazio. É um quarto com paredes brancas, nenhuma informação. Um quarto normal. Em uma dessas paredes, você vê se formar o número 3 em 3 dimensões. Ele tá ali flutuando na frente dessa parede. Esse 3 vai virando o número 2, vai virando o número 1, vai virando o número 0. E este 0 se transforma em um grande espelho de corpo inteiro.
Você se aproxima nesse espelho e, ao se olhar, você percebe que a imagem refletida é a sua imagem quando criança. Uma criança cheia de vida, cheia de espontaneidade, cheia de vontade. E ela te estende os braços, te convidando para entrar nesse espelho. Você vai. Dá a mão para sua criança e vai. Você atravessa o espelho, ele é um portal para um campo verde, florido, muita natureza, um céu azul com aquelas nuvens bem fofinhas. E ela vai te levando até uma escada. Quando você está diante dessa escada, ela te encoraja a subir. E o primeiro degrau, quando você coloca o pé no primeiro degrau, automaticamente você começa a ver imagens da sua infância. Várias coisas que aconteceram quando você era bem pequenininha. Você começa a ver memórias alegres, começa a ver a sua família, as pessoas que te amaram. Mas não tem só isso. Tem também algumas dores, algumas dificuldades. Era difícil você tão pequena garantir que as pessoas estavam te vendo. Você teve alguns medos, algumas dores. E é justamente esses medos e essas dores que formam o segundo degrau. Você olha para sua criança e ela com um sorriso no rosto fala: pode subir, tá tudo bem. E então, o segundo degrau é a sua primeira infância na escola. Tinham as provas, aprender a ler, a escrever, fazer contas. Era uma alegria. E também tinham muitas coisas difíceis. Foi um desafio aprender a socializar com outras crianças, conhecer outras famílias. As primeiras notas talvez tenha te deixado um pouco ansiosa. Talvez você tenha tido contato com algum esporte, algum tipo de arte. Tudo isso você foi vendo nesse segundo degrau. E como você foi grandiosa, mesmo tão pequena, todas essas experiências foram sendo incorporadas por você. E você foi se tornando uma criança um pouco maior. Essa criança um pouco mais jovem alcança o segundo degrau, ou terceiro degrau dessa escada. E aí começa a puberdade, o seu corpo começou a mudar, as coisas que você sente começaram a mudar. Existiam algumas inseguranças, algumas descobertas. Era tudo muito excitante e também muito assustador. Foi bem difícil lidar com o corpo em transformação. Os primeiros amores, as paquerinhas, as primeiras rejeições. Mas você também deu conta de tudo isso. E continuou crescendo, passando de ano, desenvolvendo as coisas que você gostava, descobrindo novas habilidades. Você foi muito forte, muito corajosa. E se tornou uma jovem. Subiu o próximo degrau. Talvez você teve que escolher uma profissão nesse momento. Nossa, talvez tenham surgido algumas dúvidas a respeito do seu futuro. Se era essa profissão, se não era essa profissão. Será que você seria boa naquilo que você escolheu? Será que você ia dar conta dessa faculdade? Ou então dessa outra profissão? Não sei se você fez faculdade,
mas aquilo que você decidiu ser quando crescer. E o próximo degrau tem o mercado de trabalho, tem relacionamentos mais sérios, também tem perdas maiores. Talvez é na sua adolescência ou quando você era jovem, você tenha tido outros tipos de dores. Você começou a perceber o quanto a sua saúde podia ser frágil, o quanto a vida podia ser frágil. Você começou a perceber o quanto as pessoas podiam ser boas, mas também como elas podiam muitas vezes magoar você. E mesmo assim você deu conta. Você fez o melhor que você pôde e você cresceu. Você superou tudo isso. E então muitas coisas foram acontecendo, relacionamentos, perdas, ganhos. Cada coisa que você foi vivendo, vai enxergando esse degrau à sua frente e vai subindo, e vai subindo. Deixe que as memórias te conduzam cada vez mais para cima, até que você alcance o céu. Ali, nessa nuvem fofinha desse céu, você olha para toda a sua escada. Cada degrau que você subiu foi uma superação, um engrandecimento de si. Cada degrau te ensinou a ser quem você é. E então, ali em cima dessa nuvem, surge um cavalo alado, um grande cavalo, que te convida a subir em cima das suas costas. E ele te pergunta: você pode ir para qualquer lugar neste planeta. Eu vou te levar agora para onde você quer ir. E assim que ele tenta levantar voo, ele não consegue. Tem muito peso em cima do cavalo. Quando você vê, existem aquelas dores que você passou na escada, todas dentro de um grande saco e malas, que você colocou em cima do cavalo também. E ele disse: filha, com tudo isso, a gente não vai poder voar. Nós precisamos deixar algumas coisas aqui. Pegue apenas a mala daquilo de bom que você quer levar. O resto você precisa deixar. Com muita coragem, com muita determinação, você deixa todas as dores ali, nessa nuvem fofinha, que é um bom lugar para elas repousarem. Então esse cavalo levanta voo e te leva para o lugar onde você se sente inteira, sendo plenamente você. Como num passe de mágica, você está nesse lugar. Deixe que o seu espírito te guie. Deixe que ele te mostre esse lugar. Olhe ao redor. O que você vê? Quem são as pessoas que estão com você? Existe alguém com você? O que você está fazendo? Neste lugar, você se sente plena, realizada, inteira. E quando você olha, quem está lá, dando saltos de alegria, é a sua criança, aquela do espelho. Você se abaixa, olha bem nos olhos dela e diz: eu estou vendo você. Muito obrigada por me trazer até aqui. Eu não vou mais esquecer.
E o meu compromisso com você é criar este lugar que você me mostrou. Sinto muito por todas as vezes que eu não te escutei. Eu te amo por você estar aqui para mim. Muito obrigada por tudo que você me ensinou. E eu sou grata por você nunca ter desistido de mim. Lentamente você vai saindo dessa imagem. Lentamente você vai se afastando, ainda olhando para o seu lugar do coração, ancorando essa imagem como o mundo mais bonito que o seu coração sabe ser possível. E de mãos dadas com a sua criança, você vai voltando para o campo florido, aonde você começou a subir a escada. Você abraça sua criança, que emocionada agradece, e você vai voltando para o portal do espelho. Acena para sua criança, que feliz da vida, agora sabe que nunca mais será esquecida. Se olha no espelho, agora você se vê grande, dona de si e do mundo mais bonito que o seu coração sabe ser possível. E esse espelho se transforma num zero, num um, agora num dois e finalmente no três. E você está de volta à sala, que lentamente vai se desfazendo. Lentamente você vai voltando para o seu ambiente, para o seu aqui e agora. Vai sentindo o seu corpo, ouvindo os sons. E quando vocês estiverem prontas, podem abrir os olhos. Antes de vocês falarem qualquer coisa, antes de vocês pensarem em qualquer coisa, eu tenho algumas perguntas para vocês. Não julguem, apenas respondam. Escrevam ainda no caderninho. A vida me ensinou que. Primeiras palavras que surgirem na sua mente. Dando um oi pro pessoal do Instagram, a gente tá no Zoom, mas estou aqui compartilhando com vocês a live, para vocês também acompanharem a reconexão com o propósito. Quem quiser depois da gravação, me manda uma mensagem, tá bom? A segunda pergunta é: os meus valores mais fortes são, gente, sem deixar complexo, 3 valores no máximo. Sem medo de ser feliz. E finalmente, aquela imagem que vocês ancoraram depois do cavalo, do mundo mais bonito que o seu coração sabe ser possível. O mundo mais bonito que o meu coração sabe ser possível é como é. O que tem nesse mundo? Que o mundo precisa. Vou parar de compartilhar para ouvir vocês, que eu quero conversar um pouquinho, tá? E aí? Conseguiram responder as perguntas? Veja um sorrisinho
no rosto da Cíntia, no rosto da Mafê, no Luísa meio. Ah, já sei. Alguém quer compartilhar a experiência? Bom, é muito importante esse mundo mais bonito, que o seu coração sabe ser possível. Ainda que ele não seja muito claro para você, guarda a sensação que ele te dá. Você consegue nomear essa sensação? Consegue, Mafê? Legal. Consegue dizer se é felicidade, se é... O que que tem ali que te deixa tão preenchida? Guarde essa palavra. E se alguém teve dificuldade, levanta a mão também. A gente tá aqui para ajudar e fazer junto, tá? Guarde essa palavra. Porque ela tem um grande potencial de ser o seu propósito, tá? Faz sentido quando eu digo isso para vocês? Faz? Porque o seu coração te leva, essa criança te leva para aquilo que em algum momento você perdeu. Para aquilo que algum momento foi muito doloroso para você ter perdido. E é por isso que eu falo que o nosso propósito é forjado nos nossos choques de desamor. Em algum momento você não teve isso que te fez sentir plena ali naquele mundo mais bonito que você sabe que seu coração sabe ser possível. E por isso que isso é tão importante pra você. Só que deixa eu te dizer, talvez você esteja se falando assim, né? Se perguntando, mas não é pra todo mundo que isso é importante? Todo mundo quer isso. Quando eu descobri o meu propósito, né? Decidi que meu propósito era felicidade, pra mim era muito óbvio que todo mundo queria ser feliz. Até que o meu marido falou: não, não é óbvio. Tem pessoas que estão preocupadas com outras coisas. Eu falei: não, peraí. O mundo, a maior doença do mundo é a depressão. Como que as pessoas não estão preocupadas com isso? Com a depressão? Quem tem depressão vê o mundo cinza. Não dá pra ver o mundo cinza, a gente precisa ver um mundo colorido. Foi assim que eu vi o mundo mais bonito que o meu coração ser possível. Eu falei: nossa, não. Na época, eu tinha 2 casos de depressão na minha família. E eu tinha passado por um momento muito cinza na minha vida também. Então, em algum momento, eu tinha perdido essa sensação de felicidade, de me sentir plena. E o que me fazia sentir plena era estar inteira. E o mundo mais bonito que eu sabia ser possível era onde as pessoas podiam ser felizes. E eu disse isso porque eu falava que gente feliz não enche o saco. E eu tava cansada de gente enchendo o saco. Então, esse mundo mais bonito que o seu coração sabe ser possível, tem algo que em algum momento você perdeu e era muito valioso para você. Talvez você já tenha recuperado, muito provavelmente você já recuperou, senão você não ia ver. E sabe de uma coisa? Porque você viu isso e porque você recuperou isso, é sua responsabilidade criar. Se o seu mundo mais bonito é um mundo sustentável, é um mundo colaborativo, é um mundo feliz, é um mundo leve, é um mundo próspero, é um mundo mágico, é sua responsabilidade criar. Porque de alguma forma a vida te ensinou que você consegue criar isso em todas as experiências de dor que você viveu. E é isso que você veio transbordar. Faz sentido pra vocês? Então, a partir deste momento, você tem 2 escolhas. Você pode não fazer absolutamente nada com isso, mas a vida vai te cobrar. Já deixa avisado, tá? Porque ela volta e ela cobra. Ou você pode se dedicar a levar o seu propósito para a sua relação com você mesma, vai ser a sua espiritualidade aplicada, para as suas relações com o outro e para
a forma como você ganha a sua vida para a forma como você faz os seus negócios. Porque se tem uma coisa que as pessoas falam, eu não posso viver de propósito porque propósito não enche barriga. Enche sim, enche sim. Você fala que propósito não enche barriga para não se responsabilizar de criar o seu negócio com alma e fazer com que seu propósito seja o centro do seu negócio com alma. Fazer com que seu propósito dê dinheiro. Ele precisa te dar dinheiro, porque você veio aqui justamente para isso. O convite, agora que você viu, é que você consiga vivenciar o seu propósito em todas as áreas da sua vida. Ok? Como eu posso te ajudar nisso? Eu posso te ajudar tanto nos serviços terapêuticos, em um processo terapêutico, ou numa sessão de constelação sistêmica, ou criando o seu negócio com alma junto com você. Dentro dos negócios com alma, eu tenho o Empreenda com Alma. Se você não tem um negócio, se você não sabe, não tem a menor ideia de como transformar seu propósito em um negócio, eu vou te dizer que todas as pessoas conseguem empreender já agora, com o que já fez, com o que já sabe, não precisa fazer um curso. Basta a gente estruturar isso como um negócio, tá? Esse é o Empreenda com Alma para criar seu negócio com zero, do zero. Se você já tem um negócio, já é autônoma, tem a mentoria com alma, que são sessões de aconselhamento que une todas esses pilares, os relacionamentos conscientes, a espiritualidade aplicada e o negócio com alma, ou a consultoria com alma, que aí é um serviço mais completo, super completo, de planejamento estratégico, planejamento tático e posicionamento do seu negócio para o próximo ano, para a próxima década, enfim, para quanto tempo você quiser, tá? Empreender é muito mais sobre comportamento do que sobre conhecimento. Aquilo que você precisa fazer, tecnicamente, você consegue aprender em qualquer lugar. Você faz qualquer escola de negócio, você procura na internet, você aprende sozinho. Agora, o comportamento que você precisa imprimir para ser um empreendedor com alma, ele sustenta muito mais o seu negócio do que o conhecimento técnico que você consegue buscar em qualquer lugar. E, pelos caminhos da vida que eu percorri, eu consigo te apoiar nas duas coisas, tanto no seu comportamento quanto na criação do seu negócio. E eu quero agradecer vocês por ter estado aqui nesse momento, ter se permitido entrar em contato com isso e ter me permitido fazer parte desse momento que eu acho assim sagrado. Realmente eu acho sagrado quando a gente para olhar para propósito, mas não de um lugar só good vibes e beleza, agora eu saio daqui e vou viver a minha vida como se eu não soubesse de nada, mas de um lugar de o que que eu vou fazer com isso? Eu vou criar um mundo melhor, nem que seja só para mim. Muito obrigada. Tchau pro pessoal do Instagram, eu vou ficar só com o pessoal do Zoom, tá? Tchau, tchau. E aí, eu quero ouvir vocês. Como foi? Ah, meu Deus, a Ari já teve outra ideia de negócio. Olha ali, ó. Eu conheço essa cara. Tá tentando abrir o microfone aí, Ari? Ah, não, tá escrevendo. Tive respostas. Que bom, que bom. Todos valem muito a pena e são transformadores. Muito bom. Alguém quer compartilhar como se sentiu? Como é que tá? Precisa de ajuda em alguma coisa? Ah, vocês estão muito fera em propósito, é isso mesmo? Ninguém precisa de mais nada? Ok. Tá, gente. Eu quero me colocar à disposição, tá? Para as respostas e insights que surgiram. Quem quiser pode me chamar no privado. Acho que tá todo mundo tem meu contato, tá todo mundo lá no grupo. E será uma honra poder acompanhar vocês nos próximos passinhos elegantes em direção aos seus propósitos
pra gente encher esse mundo de negócios com alma, de vidas com alma, de vidas cheias de sentido. Tá bom? Façam uma linda noite. Espero que vocês sonhem com um mundo mais bonito, que o coração de vocês saiba ser possível e que a gente tenha a oportunidade de estar mais vezes juntas. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau.